graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo nesse dia o capítulo 7 do livro de Apocalipse. E tem título, mas eu acabei esquecendo aqui de copiar. Mas vai estar aí na hora que eu for colocar no vídeo. Pedindo a Ti, Espírito Santo, mais uma vez, para capacitar, instruir. Fiz aqui um roteiro, mas ele é totalmente teu. A prioridade é sua, para fazer ninguém melhor do que o Senhor, para falar as coisas que estão por vir. É uma oportunidade que temos para alertar, instruir, animar, santificar, fazer com que o povo tenha sede para santificar, para sair do mundo, para deixar esse mundo de lado, para santificar, para buscar o Senhor. Não podemos verdadeiramente, Senhor, ser inimigos do ser humano, mas ser inimigo do sistema, inimigo do mundo, Senhor, que jaz no maligno. Assim, Senhor, meu Deus, venha fortalecer e venha trazer instrução ao teu povo, esse pequeno aprisco, esteja abençoando, fortalecendo, animando, que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado. Testifica essa mensagem, eu te agradeço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje cedo, quando eu estava orando na minha sala, hoje eu não fui na igreja, mas olhei aqui embaixo na minha sala, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, né, na minha vida, na minha família, na vida daqueles que fazem parte desse pequeno aprisco. Então, busquei uma palavra, né, de forma aleatória. Eu estava exatamente assim, no momento que eu acordei, eu estava questionando algumas coisas, comigo mesmo, né, coisa normal do ser humano. A gente às vezes acorda questionando algumas coisas. E me veio uma palavra, né, que na realidade é para Israel. A gente não pode ficar se iludindo que toda a palavra que tem ali é para a gente, né? A palavra para Israel. E que encaixou muito na minha vida. Muito. E na época eu tomei essa palavra como sendo para mim. Hoje eu tenho conhecimento e sei que era uma palavra para Israel, mas funcionou para mim. Tomei posse para mim, né? Então essa palavra está no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias, capítulo 31, 18, que diz assim: bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me, e converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Ô Senhor, testifica, Senhor. E eu gosto muito da versão da Bíblia Viva, que diz a mesma coisa, mas em outras palavras, dá mais entendimento. Diz assim: ouvi Efraim gemendo e dizendo, o Senhor me castigou severamente, mas eu precisava desse castigo, meu glória. Eu sou como um boi novo que precisa apanhar para se acostumar com a canga. Mude de novo meu coração e eu voltarei, porque o Senhor é o meu Deus. Então, irmãos, na época que eu não sei se tem 10 anos, 12, 15 anos, não sei quanto tempo tem que eu marquei. Eu marquei essa passagem porque me identifiquei. Na época, eu estava fazendo as minhas vontades, eu estava fora, assim, da vontade de Deus, eu estava dando lugar ao inimigo, né? Na minha lascívia, na minha maldade, na minha forma de tratar, né? Sem nenhuma paciência para com a minha família, sem nenhuma tipo de busca a Deus para estar guardando minha família, enfim. De vez em quando eu fazia jejum, irmão, quando eu buscava a Deus, era interesse próprio, essa é a realidade. É diferente da maturidade que eu tenho hoje. Então, me veio muito forte, né? Eu abri, né, nesse mesmo lugar e me veio muito forte a palavra, me dizendo assim: olha como você estava e olhe como está. Então eu me recordei que quando eu marquei esse versículo, né, muitos anos atrás, eu fiquei muito triste ao marcar o versículo, pois estava vivendo, né, uma vida errada e pedi que aquela palavra fosse para mim, embora continuasse com as minhas práticas erradas no dia seguinte. Aquilo eu marquei, mas eu não conseguia, né, mudar.
E ao meditar nesse versículo, hoje, imediatamente, em lágrimas, eu agradeci ao Senhor por ter me restaurado e que me usasse para restaurar outros. E eu percebi que a demora que houve para que eu pudesse consertar os meus caminhos não era uma demora de Deus, mas uma demora da minha carne. Essa decisão quem toma somos nós. Se eu tivesse levado mais a sério, eu já teria sido restaurado há muito mais tempo. Então, como os irmãos sabem, né, eu coloco meus testemunhos, né, e alguns comentários no YouTube. E tipo assim, tá falando ali de Deus, etc. Até eu chego lá e coloco meu testemunho de ter morrido e ter voltado, né? Aconteceu comigo. Eu coloco meu testemunho de ter jejuado e o Senhor ter me atendido. Esse testemunho tem no canal. E outros testemunhos eu vou ali colocando, né? E deixo ali os comentários no YouTube. Então, tipo assim, eu deixo a semente ali plantada, né? E às vezes me chega esse tipo de fruto. O nome é Paulo Júnior. Ele diz assim: amém, irmão, obrigado por testemunhar as infinitas misericórdias e graças do nosso Deus. Eu estava precisando muito de ouvir. Mesmo fraco e falho, se humilhe para ele. Né? E ali ele bota aquelas carinhas, né, com lágrimas. Eu falhei de falhar. Eu falhei muito. E hoje me encontro muito fraco, sem forças para abrir a boca. Através do teu testemunho, eu estarei indo ao encontro de Deus, mesmo que rastejando. Então ele leu o testemunho, ele foi tocado, lendo meu testemunho, por escrito, irmão. Por escrito, esse que eu fico assim, impressionado, as pessoas são tocadas. E leem, eu não faço texto pequeno não, é texto grande, é textão mesmo. E eles leem tudo. E ali, como é verdade, como é a verdade que está escrito, o Espírito Santo testifica na pessoa. É só o Espírito Santo que pode fazer isso, ele testifica. Né? Então, eu respondi a ele. Né? Claro, enviei uma resposta para ele e disse: amém, Paulo. No meu canal, eu tenho esse testemunho em vídeo, que é muito mais edificante. Assista e persista. E o Senhor perdoa os pecados e torna a te levantar. Eu sei disso porque Ele fez isso comigo. O Senhor te renova. Então, quando o Senhor nos usa para levantar um caído, não é apenas o caído que é levantado, irmão. Isso eu senti o Espírito Santo me orientando. Não é só o caído que é levantado. O caído, ele é levantado, né? Então ele vai deixar aos poucos, né? Ou dependendo como eu falei, né? Dependendo da forma como a pessoa se dedica, ele vai sair do erro. Então vamos supor que o erro ali esteja fazendo com que essa pessoa ela venha querer se divorciar da esposa, ou fazer com que uma amante, né, queira se divorciar do marido. E aí, quando vem o arrependimento, quando vem o conserto, quando vem ali aquela volta do temor do Espírito Santo, o casamento não é desfeito, né? A esposa não sofre, né? E o marido da outra família não sofre, os filhos desses aqui não sofrem, aquele abandona a baixia. É um efeito dominó, irmãos, que não se para nem para se analisar isso. Porque o caído, ele leva a caída, irmão. Ele vai levar a caída, ele não vai sozinho não, ninguém cai sozinho não, irmão, vai levar alguém com ele. E é uma destruição da família, uma destruição do lar. E quem é que gosta, que aplaude isso? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Então, por isso é muito difícil, né, a gente se reerguer, a gente se levantar. Deus, ele tem a maneira dele de fazer, como a gente vê ali uma palavra para Israel, mas eu tomei para mim. E essa palavra hoje abrindo, eu falei, meu Deus, como eu marquei isso, sei lá, tem 14, 15 anos atrás, não sei. Mas eu estava tão caído, eu estava tão para baixo, eu estava tanto no erro, mas naquela hora que eu li aquilo, eu falei, eu queria isso na minha vida, Senhor. E marquei, eu queria isso na minha vida.
Então, foi uma semente, e hoje, quando eu leio aquilo dali, cara, me faz lembrar como foi difícil, irmão, como foi difícil chegar onde eu estou chegando. Eu não posso dizer assim, eu já cheguei, não. Também não estou mais onde eu estava. E já servindo para levantar caídos, olha que bênção, irmãos. Não tem essa coisa de que derrotado, dá uma vez derrotado, derrotado para sempre. Não, não tem assim, como não tem uma vez salvo para sempre. Todas as vezes que a gente se arrepende e busca com humildade, se humilhando, olha o que está escrito no texto, irmão, como isso é forte. Ouvi Efraim gemendo e dizendo: o Senhor me castigou severamente, mas eu precisava desse castigo. Precisa se humilhar, irmãos. Precisa se humilhar lá, obrigado, Espírito Santo, lá no 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, diz que Roboão, ele se afastou da lei do Senhor depois que se fortaleceu, depois que prosperou, e quando ele se desviou e se afastou da lei do Senhor, ali diz que todo o Israel se desviou com ele. Isso, trazendo para os dias de hoje, é a igreja evangélica, irmão. A grande parte aí da igreja evangélica, que quando deixa a cruz, não se fala mais em inferno, não se fala mais em pecado, em divórcio, não se fala mais colocar o irmão na justiça, né? Fala só de vitória, deixa a cruz, né? Para poder promover a si mesmo, para promover pensamentos, né? Não, tem que ser vitória, 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 vitória. Parece até esses hinos aí, né? Só vitória, só vitória. Quem pensa que seguir o Senhor Jesus Cristo é só vitória não conhece mesmo, nem as Escrituras. Porque senão não falaria uma besteira desse tamanho. Então, essa é a introdução, que graças a Deus, obrigado, Senhor. Nos comentários, nossa irmã C. Cristina, minutagem 4029, amém, 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 glória a Deus. Então eu respondi amém. Continue guardando esse pequeno aprisco, Senhor, estende essas bênçãos sobre a casa de cada um e toda a família. O Senhor te renove e te fortaleça. Que é o que na realidade eu falei na oração, nessa minutagem que a irmã citou. Nossa irmã Riva Pérez, bom dia, irmão Aquino, graça e paz, prosperidade aos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvindo logo pela manhã, glórias a Deus, pela santa palavra, vamos orar e permanecer e perseverar para conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Orar, se humilhar, pedir perdão, agradecer-lhe, dar honra e perdoar nossos semelhantes. Passar pela porta estreita, pensar nas coisas lá do alto, depender da sua misericórdia, assim seja a nossa prioridade, em nome do Senhor Jesus. Bênção pura, irmão Aquino, glória a Deus, Deus o abençoe. Então eu respondi, aleluia, bom dia, irmã Iva, o Senhor continue te abençoando e fortalecendo a você e toda a tua casa. Quando eu respondi era de manhã cedo. Nossa irmã Marina Marques de Oliveira, paz do Senhor a todos, glória a Deus, aleluia, obrigada, Espírito Santo. Esses estudos do livro de João me edificou muito. Ainda ontem eu estava conversando com o marido sobre isso, tantas coisas que tenho aprendido com esse canal, com a ajuda do Espírito Santo, usando o pastor, glória, principalmente sobre a salvação e o Espírito Santo. Agradeço a Deus por ter me trazido até esse canal abençoado, que o Senhor te recompense, pastor. Então, Senhor, minha resposta, o Senhor Jesus é glorificado, que esta obra do Espírito Santo continue em nossa vida, que depende da nossa busca em oração e leitura do Novo Testamento. E então o Espírito Santo nos orienta e fala conosco. O Senhor te abençoe e te guarde, tu e toda a tua família. Nossa irmã Marina Marques ainda comentou, pastor, fala sobre jejum. Então, amém. Não sei o dia, mas vou falar sobre jejum sim. Amém. Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Com certeza a irmã pediu para falar sobre jejum, porque eu deixei assim aberto, que eu não sei ainda que livro que eu vou estudar, o próximo livro, não sei, né? Mas estou buscando a direção de Deus. Então, é claro, se eu tiver assim, ainda sem definir o livro, provavelmente essa semana estarei fazendo um vídeo sobre jejum. Acredito que possivelmente amanhã estarei fazendo um vídeo sobre a família,
ou às vezes repostando um vídeo que eu trouxe algum tempo atrás sobre família. Eu sinto que preciso falar um pouco mais sobre família, essa é a realidade. Então, Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois dessas coisas, eu vi 4 anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Ó, são 4 ventos na terra. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Independente do comentário que a gente vai ler aqui, na hora que eu li isso aí, eu falei assim, então, peraí. No dia que não tiver nenhum vento, é para a gente ficar com as... imagina, está aqui na Bíblia. Isso aqui não é folclore não, irmão. Isso aqui não é folclore não. Mas não pode levar o pé da letra. Determinadas coisas não pode mesmo não, tá? Porque tem significado, tem simbologia, mas outras, isso aqui está muito claro. É que nem a marca da besta. A marca da besta não quer dizer isso. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? É marca de Deus? A gente tem que ser objetivo, né? A gente também tem o Espírito Santo que traz, né, esse discernimento. E aqui eu vejo muito claramente, né, um sinal, não sei se nós vamos ver, né, se estivermos vivos aqui, nós iremos ver, mas é assustador. É assustador. Os ventos, né, vi 4 anjos, né, que não podia soprar, com certeza, anjos de Deus, não podia soprar o vento nenhum sobre o farol, chamando a Arabacá. Nem sobre o mar. Então, olha só o que a gente está vendo aqui, o mar. É bem lembrado, pessoal. Nós estamos vendo um mar de vidro. Porque o que faz as ondas, né? O que faz formar onda são os ventos. Os ventos é que formam ondas. Então, imagina um mar de vidro, todo parado, né? As árvores, as folhas, tudo parado. Imagina o dia que isso aconteceu, olha o que está acontecendo. Isso foi assim, soltou, né, o entendimento de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo a gente fica com medo, né? Tomara que não veja isso, mas ao mesmo tempo não pode ser frouxo, né? Então, o capítulo 7 é um interlúdio entre o 6º e os 7º selos, mostrando os que permanecerão fiéis a Cristo durante a grande tribulação. Olha, um período da grande tribulação. Quem sabe seja até um sinal, né? Não sei, pode ser até um sinal de que vai começar. Imagina. E ontem não teve nenhum vento, o mar ficou... Imagina saindo no noticiário, na televisão, imagina, o mar não ventou nada, imagina isso. E durante a grande tribulação, então esses fiéis são tanto judeus como não judeus, porque a maioria dos estudiosos, muitas vezes não fazem de propósito não, mas é uma grande irresponsabilidade dizer que o Apocalipse é só para os judeus. Isso é irresponsabilidade. Pessoa assim que fala assim, sem ter temor, né? Porque fica dando falsa esperança. Eu queria chegar aqui e falar assim, Jesus vem amanhã, mas a Bíblia não deixa. Aí eu vou lá em 2 Tessalonicenses, né, capítulo 2, está dizendo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está trazendo informação do Senhor Jesus Cristo, dizendo o que vai acontecer. É isso que está acontecendo com Paulo. Há 2000 anos atrás, o Espírito Santo trouxe para ele, porque ele era um homem dedicado, era um homem que santificava, era um homem que buscava, era um homem escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para fazer aquilo. Então hoje está difícil, entendeu? A gente vê pessoas que realmente queiram se dedicar a mostrar a verdade, porque a verdade pode custar muitas coisas, irmão. A verdade é um problema. João Batista perdeu a cabeça porque falou a verdade. Então a gente precisa ter sabedoria até para falar a verdade. Eu ontem falei umas coisas aqui que eu fiquei assim, meu Deus, eu devia ter tido mais sabedoria, mas agora está falado, eu não vou apagar não. Porque eu falei a verdade. Tá? Falei a verdade. O capítulo 6, só retornando aqui para a gente não esquecer, o capítulo 6, nós vimos ali escrito assim que as almas, né? Deus ali foi olhar as almas e trocar as vestes daquelas almas, as almas falavam assim, até quando o Senhor não vai se vingar do nosso sangue? O Senhor vai permitir que esses caras aí fiquem matando crentes, Senhor? Até quando? Aí o Senhor, calma aí, descansa mais um pouco, troca as vestes, bota a veste branca, tá salvo, dorme mais um pouco, porque é necessário que os seus irmãos,
na fé, passem o que vocês passaram. Fica aviso, irmão. E as pessoas ficam... Jesus veio hoje. Pelo amor de Deus, irmão. Amadurecer na palavra. Tem que ler a palavra, porque a palavra... Ai, chui, caramba, sabe? Evita que você fique tomando leitinho, irmão, mas alimento sólido. Versículo 2. E viu outro anjo subir do lado do sol nascente e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Olha que coisa, como é que o caldo vai engrossando, irmão. Então, vi outro anjo subir do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo. Então, esse agora aí, esse tem o selo do Deus vivo. Eu entendo que é anjo de patente. E anjo de patente é arcanjo, enfim, né? Não é qualquer anjo, é um baraixo e cabandarás. É um anjo de patente. E aí o selo é um instrumento ou anel que imprimia no objeto a marca identificadora do dono. Então o selo de Deus numa pessoa identifica ela como pertencente a Deus e sob seu cuidado, né? Então, por exemplo, nós temos o selo. Que é o nosso selo? É o Espírito Santo, irmão. Bate assim, o inimigo ele sabe, ele conhece, ele sabe que nós temos o Espírito Santo, ele conhece. Então ele fica com uma nuvem, né, ao derredor, não é ao redor, ao derredor, né, querendo buscar de alguma maneira para poder te acusar. A gente viu isso lá com Josué no Antigo Testamento. Não sei se em Malaquias, Zacarias, não me lembro agora, né, que o inimigo acusava Josué, e o Senhor mandou o inimigo calar a boca e tocou as vestes de Josué. E lá, falando desse selo, lá em Efésios 1, 13 e 14, diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, nele quem? Sou Jesus Cristo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, crido não é você chegar na igreja, né, e alguém falar assim, aceita Jesus, né, porque eu estou com problema aí de emprego. Não, o Senhor vai te dar um emprego, aceita Jesus que ele vai te dar um emprego. Isso não é aceitar Jesus. Não é. O trabalho do Espírito Santo ele começa antes. Ele te encaminha para ir para a igreja. Realmente ele te convence. Ou, muitas vezes, dentro de casa mesmo. E como a gente tem essa coisa de achar que tudo tem que ser igreja, aí a gente acaba indo. Mas dentro de casa mesmo, você dormindo, enfim, ele já te convence, isso aí está errado, cara. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Imagina o crente. Isso está errado, crente. Isso está errado, você tem que consertar isso. Aí vem aquele temor, né, que você não está pensando nisso. Você está, né, envolvido ali com pecado, etc. Só que, de repente, aquele doce, ele vira amargo. É o Espírito Santo convencendo você. E aí, quando você abre o coração e realmente... aí vem ali uma mensagem, né? E aí você aceita, independentemente do que o Senhor Jesus vai fazer na tua vida. Não pode ser uma troca, irmão. Tá? Eu vou aceitar Jesus para ele me dar um emprego. Não, que isso, irmão. Muita gente perdeu aí bens por causa desse negócio. Eu vou queimar minha casa, vou queimar. Aí ficou queimado, irmão. Ficou queimado para você, né? Porque os outros lá ganharam, então com isso aí enriqueceram. Essa é a verdade, enganaram. Não quero estar na pele de ninguém, não, misericórdia. Então, e qual ele é o penhor, Efésios 1, 13 e 14, né? É o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, louvor da sua glória. Então, esse anjo, eu entendo isso, é um anjo de patente, entendeu? Que tá mandando nos outros. Olha o que ele está fazendo, olha só o que ele faz. Ele tinha o selo do Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Clamou, né? Clamar é no sentido de o quê? Né? Falar com voz de autoridade. Vê como é que a gente observa aqui em determinadas passagens, voz de arcanjo. E choverabá, você quebra, para não ficar nas minhas palavras. Vamos lá, abrir lá, com voz de arcanjo. Está aqui, ó. Voz de arcanjo. Voz de arcanjo, irmão, é coisa assim muito forte. Sabe? Que diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 4,16. Quando ele entrar em ação, olha lá, olha como é que a coisa é forte, irmão, é pesado. O negócio não é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, diz assim, ó,
1 Tessalonicenses 4, 16, assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então, como é que é essa voz? O Senhor vai descer com voz de arcanjo. Pode voltar. É coisa séria, irmão. E com a trombeta de Deus, né, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é uma situação séria, não é qualquer motivo que isso acontece, não, é coisa muito séria. Dizendo, então olha ele dando ordem, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que significa dizer que uma hora vai acontecer, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então o selo de Deus posto na frente de seu servo é exatamente o oposto da marca da besta. Que no capítulo 13 a gente vai ver que marca é essa. Então essas duas marcas se localizam, e o inimigo, obrigado Espírito Santo, o inimigo, o falso profeta, o anticristo, vão usar esse termo aí para confundir as pessoas que não leem Bíblia. Olha aqui, está escrito aqui que é marca, para botar marca nos servos, etc. E as pessoas dizem, eu quero, pode ser duas. Coisa séria, irmãos. Porque não conhece a palavra. Por isso que o Espírito Santo me faz cobrar isso. Não é ficar dependendo só daquilo que o Senhor me dá para falar, não. É você buscar, você ter a tua intimidade com Deus. Se, sabe, submeter a fazer um esforço diário, né? Ter essa intimidade com a Bíblia. Tem que ser diário, irmão. Vale a pena, oh meu Deus. Jesus, eu abri aqui Daniel, capítulo 2, dizendo assim, ó, versículo 30. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos. Olha aqui, que o Corabachai obedece, em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Então, faz entender. Quem é que faz? É o Espírito Santo, irmão. Tudo é o Espírito Santo. A vida nossa aqui na terra com Cristo é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem. E aí o esforço que ele faz para falar conosco, para nos despertar, para a gente conhecer ele, para entender que quando a Shara e Bonarás, não é teu pensamento que está falando, não, é a voz dele falando contigo. É que você ainda não reconhece. Então ele quer que você aprenda dele. Versículo 4. E eu vi o número dos selados, era 144 mil selados de todas as tribos do filho de Israel. Então esse negócio de 144 mil selados não pode misturar não, irmãos. Isso aí é para Israel, tá? Esse 144 mil está bem claro aqui, de todas as tribos do filho de Israel. Está claríssimo. 144 mil selados, né? Vai colocar ali talvez os primeiros convertidos de uma grande colheita de almas, né? de Israel, para que eles possam ganhar outra. Depois a gente vai ver lá mais para frente as duas testemunhas, né? Mostrando ali poder. Coisa séria, irmãos. E esses aí tem uma exigência, esses 144 mil, vamos estar olhando. E alguns intérpretes da Bíblia entendem que esses novos crentes dentre os filhos de Israel serão comissionados e capacitados pelo Espírito Santo. Isso aí não precisa ser grande estudioso, porque senão, se não for capacitado pelo Espírito Santo, vai fazer como a obra. Não tem como fazer não, irmão. Tu não faz. Tu nem abre Bíblia. E se abrir a Bíblia, vai chegar, olha, porque aqui significa, e vai dar entendimento. Eu vejo homens de Deus se perdendo, irmão, por causa desse negócio de teologia e de seminário. Eu vejo, nos dias de hoje, que deixou a simplicidade embora e passou, sabe? É muito bom, eu sei que é bom, eu sei que a teologia é ótima, ela ajuda quando acrescenta. E não quando ela toma conta de Jesus. E tira o Espírito Santo. Aí é perdição, né, irmãos? Aí é ego, enfim. Serem selados por Deus não significa que estejam protegidos da morte física, nem do martírio, resultando da perseguição por Satanás. Estão, no entanto, protegidos do juízo divino direto e da aflição demoníaca. Olha só, em 2 Timóteo 2,19, isso aqui destacou não é à toa, diz assim, ó, todavia o fundamento de Deus fica firme tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus,
como é que isso é forte, hein? E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Isso é tão lógico, eu não sabia disso anos atrás. O pensamento meu era que, mesmo pecando, o Senhor era comigo. Não é assim, não. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Não tem como, irmão. Não tem como você, né? Porque senão, se você não se... bem lembrado, Espírito Santo, isso é forte. Se você não se apartar da iniquidade agora, enquanto está vivo, depois de morto, vai chegar naquele dia, Senhor, lembra de mim, oi, eu expulsava demônios, o Senhor me usou fazendo maravilha. O Senhor Jesus vai olhar para você, parte de mim, eu não te conheço, você praticava iniquidade. Acabou, irmãos. Irmãos, para adiantar um pouco, eu não gosto de fazer isso, mas vou ter que fazer, é muito repetitivo. Do versículo 5 até o versículo 8, vai falar da tribo de Judá, havia 12 mil salários, vai ficar praticamente repetindo a mesma coisa, entendeu? De diversas tribos, que são 12 tribos, aí vai falar do nome de 12 tribos. Então, até o 8, está aqui, 12 mil selados. Depois, no 9, já sei, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão. Opa! Uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações. Isso é uma palavra, irmão. Isso é uma palavra de povos, todas as nações e tribos, e povos e línguas, tá vendo? Já não é mais para Israel. Você está entendendo como é que tem que... Obrigado, Espírito Santo, bem lembrado. Tá vendo como é que a gente tem que ficar ligado? Ligado na hora que está meditando. Você não pode querer saber mais do que o Espírito Santo. Você é dependente totalmente dele. Essa sintonia, né, precisa o tempo todo. Porque senão você começa, né, a devagar, a filosofar, a achar. Não, aí você está... E aí o Espírito Santo chama a tua atenção e faz você, opa, olha só. Agora, né, olha só, a prova de que não é para Israel. Eu olhei, né, um monte de que ninguém podia contar. Por que não podia contar? Porque era gente demais. Gente demais. Olha só. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Que não é só hebraico, né? Todas as línguas, povos, tribos e nações, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Jesus amado! Que cena maravilhosa! Nós temos que estar ali naquele meio, tá, irmãos? Irmão, temos que estar naquele meio ali, ó. Vamos ver se é a gente mesmo, vamos ver. Então João descreve uma cena no céu, uma grande multidão de pessoas provenientes de todas as nações que foram salvas mediante a fé em Cristo. Eles estarão com Deus, livre de dor e tristeza. Essa multidão salva pelo sangue do Cordeiro devem ser os santos da tribulação. Devem ser os santos da tribulação. Eu sinceramente não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A gente vê aqui do início que não está na época de, né? Não, é coisa séria acontecendo, um sinal forte sendo dado. E no 6 a gente viu lá, né, as almas reclamando, isso até quando, né? Enfim. E o outro, ó, uma grande toda veste branca e palma nas suas mãos. Olha só o que acontece. Devem ser os santos da tribulação, pois João declara que vieram da grande tribulação, no versículo 14. Então não deixa dúvida, a Bíblia não vai deixar dúvida, mas tem que ler, né, irmãos? Aqueles que então aceitarem a Cristo serão objeto de perseguição por parte de Satanás e dos inimigos. Então vamos dar continuidade aqui na visão, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha o que ele faz, né? O acusador, o inimigo. Versículo 11. E eles os venceram, eles quem? Nós, os crentes, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então é aquela palavra que o Senhor Jesus Cristo deixou claro lá, né? Quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la.
quem quiser, quem perder a sua vida por causa de mim, irá achá-la. Por isso, versículo 12, por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Imagina o bicho já sem ira, né? Tanto tem ira, né? Mas sabendo que resta pouco tempo, agora vamos fazer tudo, vamos perseguir esses crentes aí, vamos fazer eles negarem Jesus, enfim, o negócio vai ficar estreito, irmão. E eu volto a dizer, o sinal está lá no início, hein? Um sinal fortíssimo, hein? Eu estou hoje, o que está acontecendo? Aí parece na televisão lá, hoje, o mar hoje, né? Olha, nunca aconteceu isso. É o início, irmãos. Essas guerras que estão acontecendo aí, tudo misericórdia. Eu não quero ser Jeremias não, mas não tem como fugir não, irmão. Não tem como fugir não. Entendeu? Isso aqui não está estudando Apocalipse, não está lendo um livro de romance, né? Cantares de Salomão, isso aqui é Apocalipse. E quando, versículo 3, quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho do homem. Isso aqui é uma alusão, né, ao Senhor Jesus Cristo, né? A gente não tem dúvida disso. É uma alusão, e tudo indica que ali a mulher que, na realidade, aqui é exatamente isso. Espera aí que faltou aqui uma informação. Deixa eu ver aqui. Uma multidão, João descreve, vê versículo, livro da dor e da tristeza, olha só. Essa multidão só... Eu tenho que dar uma olhada aqui, irmãos, que alguma coisa que eu deixei passar. Livros da dor, vê 6:9. Vamos lá. 6:9 já foi no anterior. Vamos ver aqui, capítulo 6, versículo 9. Porque tem uma... 6:9. 6:9. Morto por amor da palavra de Deus. Mas tem uma passagem, deixa eu ver aqui onde é que está isso. Cordeiro, depois eu olhei uma grande multidão. Tá, então vamos lá, na realidade aqui, 7:9. Vamos aqui, 7:9, para ver se tem alguma referência. Olhei que estava aqui, coisa e tal, e perante o cordeiro, uma multidão. O que eu fiz aqui? Depois dessas coisas, vi 4 anjos. Depois das coisas, eu li aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de tribo, povo, veste branca, e clamavam com grande voz, dizendo, ao nosso Deus que está sentado ao trono. E todos os anjos do trono, os anciãos. Irmãos, eu fiz aqui algo que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Eu emendei uma coisa com a outra. Deixa eu ver se teve... tá, entendi. Eu coloquei aqui o Apocalipse 12, de 10 a 17. Então, quando chega aqui no 9, eu emendei e não botei uma observação, eu mesmo me perdi. Então, aqui, depois dessas coisas, vamos lá. Depois dessas coisas, olhei que uma grande multidão, qual ninguém podia contar, toda a tribo de povos e línguas estavam diante do trono perante o cordeiro, trajando veste branco. Aí, o 10, eu não continuei. Aí eu fui e peguei, é isso que aconteceu. Então, eu acrescentei aqui Apocalipse 12, 10 a 17. Agora, vamos continuar o versículo 10 do capítulo 7 de Apocalipse. Isso acontece nas melhores famílias. Vamos lá. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Versículo 11. E todos os anjos ao redor do trono, e dos anciãos, dos 4 animais, e postaram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Isso está acontecendo lá no céu, irmão. Olha que momento que está acontecendo isso. Dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então está vendo ali uma adoração,
alguma coisa que vai acontecer, muito importante. Versículo 13, e um dos anciãos, aí que vem, olha só, eu falei que era no versículo 14, não errei não. E um dos anciãos, esse aqui é o 13, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de veste branca, quem são? E de onde vieram? E versículo 14, eu disse, Senhor, tu sabes? Tipo João assim, sim, o Senhor sabe. E ele então me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Vocês estão entendendo o que está escrito aqui, irmãos? Estes são os que vieram de todas as tribos, línguas e nações e branquearam o sangue do Cordeiro. Ué, mas a gente não aceitou Jesus, a gente já não... E aí? Vocês estão entendendo? A gente é aceito, a gente é salvo, aí daqui a pouco, né? Só vitória, aí vai desviando, e deixa o propósito de Deus de lado. Então, por que existe... Aqui é muito forte isso. Aqui é a chave para entender o motivo da grande tribulação. Olha só, está aqui, irmãos. Eu não tinha enxergado dessa maneira. Obrigado, Espírito Santo. E disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação. Né? Eu não podia nem contar de tanta gente que era. E lavaram as suas vestes, e branquearam no sangue do Cordeiro. Lá no capítulo 6, aqueles que morreram, né, por causa de Cristo, né, o Senhor acrescenta assim, não, vocês descansem aí porque vai vir mais gente, precisa morrer mais irmão de vocês aí, de veste limpa, irmão. De veste limpa, e eu entendo que de veste limpa na própria vida, em sofrimento, mas com a veste limpa. Irmãos, a grande verdade seja dita. Muitas vezes, está lá logo no início. Obrigado, Espírito Santo. Né? Dizendo que o Senhor me castigou. Né? E eu era como um touro, né? Um boi que não domado. Mas foi bom ele ter me castigado. Porque quando a gente está com dor, ou então está numa aflição muito grande, dificilmente a gente quer saber de pecado, irmãos. Essa é a realidade. O pecado é quando vai tudo bem. Vai lá ver, Davi. Se ele quando estava em guerra... Isso é forte. Está lá onde? 2 Samuel, capítulo 11. Vamos lá, Senhor, obrigado. Olha só aqui o exemplo. Aqui. Davi estava em guerra para um lado para o outro, não quer saber de safadeza, não. Agora, na hora que ele... Olha aqui, olha só. A Bíblia não esconde nada não, irmão. Está aqui, 2 Samuel, capítulo 11. Vamos lá. E aconteceu, versículo 1, que decorrido o ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seu servo com ele, e a todo Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha só. Tempo de guerra, já tinha um ano que estava em guerra. E Davi não foi. Então, quando você não está em guerra, nós estamos em guerra, irmão. Guerra espiritual. Aí que ele ficou com a mente vazia, né? Foi olhar o que não deveria. É o que hoje tem muita gente aí, porque não está em paz, né? Se a gente estivesse lá na Rússia, ou na Ucrânia, ou no Irã, ou em Israel... Meu míssil aí, meu Deus do céu, responde. Porque aquilo dali vai fazer com que a gente, né, quem é crente, vai clamar, Senhor, pelo amor de Deus, guarda aí a minha família. Irmãos, mas isso tem que ser agora. Não tem que esperar a guerra chegar, nem antes de Cristo chegar, não. Você tem que começar a desenvolver essa comunhão com o Espírito Santo, agora, porque é ele que te levanta. É ele que te levanta, ele que te orienta, ele que te acalma. Então é difícil imaginar como o sangue pode embranquecer qualquer roupa. Está bem claro. Branquearam no sangue do Cordeiro. Mas o sangue de Senhor Jesus Cristo é que desencarde mais do que... porque tira a mancha do pecado.
A cor branca simboliza a perfeição imaculada ou santidade que recebemos pela morte do Cordeiro imolado de Deus. Então essa é uma figura de como somos salvos pela fé. Persevera, né? Persevera. A grande tribulação é um tempo de julgamento divino sobre o mundo ímpio que rejeitou a Cristo, mas também um tempo de ira e perseguição satânica contra os que têm Cristo e a sua palavra. Tá? Começa, a ira de Deus ela vem depois. Primeiro vem a ira do inimigo. Está lá escrito, nós lemos, ele tem grande ira e vai perseguir. Está aqui, está claro. Né? Esse período muitos santos sofrerão terrivelmente como objetos da ira de Satanás e dos ímpios. Né? A grande tribulação. Então, versículo 15. Por isso, estão diante do trono de Deus. Quem é que está diante do trono de Deus? Né? Essa grande multidão que não se vendeu, irmãos. Que durante a grande tribulação não foi aceitar a marca da besta. Perdeu bens, perdeu liberdade, perdeu emprego, perdeu comida. Nós vamos ver aqui que o negócio é sério, hein? Nós vamos ver aqui que o negócio é estreito. Se não aprender agora a ter essa comunhão em cima da hora, irmão, embora, por outro lado, né, anima em ver uma multidão, uma grande multidão sendo salva, mas que não se submeteram, né, às regras do inimigo. Toma uma marca aí, marca. Quero morar no céu, vou morar no céu com o meu Senhor. Por isso estão diante do trono de Deus, versículo 15, o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Agora, olha o que diz o versículo 16. Olha só o que diz. Nunca mais terão fome. Se nunca mais terão fome, é porque teve fome, tá, irmão? Está escrito aqui, versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não foi só fome, não, sede também. Nem sol e nem calor algum cairá sobre eles. Então, imagina o que está falando aqui. Né? Quando fala sol, é porque não tinha onde se esconder. Né? Enfim, e calor, né? Junto com o sol vem o calor. Enquanto os outros lá estão tudo no ar-condicionado. Mas ele não pode nem entrar em cidade e ser visto. Uma coisa muito séria, irmãos. E fome, e sede, misericórdia e ira do inimigo. Porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará. E lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Imagina que quem está com quem está com fome, e quem está com sede, e com calor, e ali sendo perseguido, você não vai chorar. Está aqui, ó. Deus enxugará de toda lágrima. Termina aqui o versículo, através do versículo 17, mas que a gente fique atento, irmão. Essa insistência, né, que é uma perseverança de buscar Deus, e que às vezes sou considerado meio que chato de estar falando e repetindo isso sempre, é porque eu coloquei em prática na minha vida, irmãos. E eu não aprendi isso com pastor nenhum, com líder nenhum. Muito pelo contrário, eu nem vejo ninguém falar sobre isso. Mas eu aprendi com o Espírito Santo, irmãos, que me convenceu do meu pecado e me mostrou a justiça e o juízo de Deus, se eu não largasse. Então hoje eu tenho prazer em servir a Deus, com a consciência tranquila. E clamando a Ele, pedindo a Ele, Senhor, para me ser instrumento para que outros possam viver, Senhor meu Deus, limpos, né? De Torabachá e Comanarás, para que a gente possa dar fruto, irmão. Isso é um sentimento que vem dentro de nós. Não é fácil, né? Não tem ninguém santarrão. Né? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, né? A gente estava batendo um papo, falando com ela, olha, ninguém virou santarrão, mas nós somos santificados. O que significa santificado? É porque nós continuamos clamando ao Senhor Jesus Cristo por misericórdia.
pedindo perdão por pecado, mas isso é diário. Isso não é uma vez no dia de Santa Ceia, não. Isso é todo dia. Então nós desenvolvemos com o Senhor um diálogo, né? Diálogo são duas pessoas conversando, irmãos. Não é um monólogo. Então a gente fala, a gente clama, a gente se humilha, e o Senhor ouve e responde através do Espírito Santo. Mas isso é uma questão de fé e de perseverança, não pode parar não. Aí tu vai olhar o mundo, né? Quer saber? E independentemente de não ter tempo, do tempo ser curto, é pouquinho, irmão, se dá, mas é um pouquinho que vai nascer a semente. Eu me lembro, o Xarabadorás, 10, 15 anos atrás, como é que eu estava? Quando eu vejo isso aqui hoje, isso é um prêmio. E eu sei que eu posso melhorar muito, muito mais ainda. Eu não temer o que vem aí. Não tem que ter medo. Né? Ainda não estou. Quando penso, misericórdia. Irmão. A gente sabe quem é que vem aí. Sabe? Quem é que vem? Já está na Bíblia. Só não sabe quem não lê, irmão. Capítulo... Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz lá, quem é que matava os crentes lá? Vê lá, quem está lá escrito? Foram degolados. Quem é que degola? Quem é que degola nos dias de hoje? Está tudo na Bíblia, irmão, que as pessoas não abrem para ler, para não estudar. E aí, Jesus vem hoje. Se iludindo com utopia, irmãos. Vem hoje coisa nenhuma, tem muita coisa aí que misericórdia, na hora que começar a acontecer, meu Senhor. Eu vou ficar preparando, né? E eu continuo orando pelo aprisco, para que venham ser renovados. Estou aguardando o teu retorno, irmã Maria. Fiz um comentário ali, aguardando o seu retorno. Né? A irmã foi visitada, né? Isso é importante. Olha que comentário aí da irmã Marina, que coisa boa de se ouvir, irmãos. Então isso faz com que a gente persevere, né? Querer está passando, aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente está vivendo. Não de homem nenhum, mas do Espírito Santo, se empenhando, se esforçando todos os dias. Obrigado, Espírito Santo, nesse dia. Perdoa-me se me estiquei um pouco, mas, Senhor, muito obrigado. Esteja fortalecendo esse pequeno aprisco, ajudando, orientando, animando, Senhor. Tirando essa barreira, o desânimo, a dúvida, acusação. Senhor, meu Deus, e limpa como o Senhor tem me limpado, Senhor, para que cada um tenha como se fazer esforço. Pessoas aí, irmão, Senhor, que começaram e pararam, pessoas que começaram e pararam, outras começaram, ao invés de buscar a santidade, começaram a me criticar, Senhor, misericórdia. Eu não estou vendo nada aqui escrito, não, ninguém escreveu nada para mim, não, eu estou falando, Senhor, porque eu estou ouvindo. E pessoas que eu oro até o dia de hoje e que precisam ser fortalecidas, porque a queda é inevitável se não se fortalecer no Senhor. Se não for se esconder atrás do Senhor, vai cair primeiro para depois buscar o Senhor. Aí, no nome de Jesus Cristo, vale para todos. Para você que está me ouvindo a primeira vez, é possível consertar a vida assim, não tem esse negócio aqui, para aquele dali não tem mais jeito, não tem jeito. Dizem que apenas a morte, né, que não tem mais jeito, e eu sou prova viva que até na morte teve jeito. Obrigado, Espírito Santo, esteja fortalecendo, animando, ajudando, instruindo, abrindo portas, socorrendo, testificando, Senhor, colocando amor em nossos corações, para que a gente possa viver verdadeiramente o evangelho, não de aparência. Senhor, meu Deus, não aquele evangelho que vive dentro de igreja, de 4 paredes, acabou o culto, acabou a santidade, acabou tudo, Senhor. E abençoe, nos guarde e nos livre, Senhor, de pecar contra Ti e contra o nosso próximo. Ser conosco, testifica essa mensagem aos corações, que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus. Amém.